A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos. Nós estamos mais num culto de celebração. Mas eu gostaria que abrissem no livro de Salmos, de número 126, comigo, por favor. E após abrir o livro de Salmos, de número 126, eu gostaria que você desse um aperto de mão ao teu irmão que está do teu lado. Eu gostaria que você lhe saudasse com a paz do Senhor. Paz, irmão Maurício. Glória a Deus. Salmos de número 126. Quem já achou, diga amém. Quem já achou, diga amém. Vamos lá. Salmos de número 126. Diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: Ó Senhor, fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Palavra do Senhor. Este é um salmos de consolo a quem está desesperado. Este é um salmos de consolo a quem precisa de esperança. E o salmista ele começa a dizer, relembrando ou trazendo à memória as coisas que o Senhor já havia feito no outro tempo, ou seja, tempos atrás, quando Deus trouxe de volta os cativos que estavam lá na Babilônia para a terra prometida, que era a terra de Jerusalém. E depois o salmista, ele menciona, e é grato inclusive, ao dizer que o Senhor tem feito ainda grandes coisas nas suas vidas, ou pelo menos com a vida de Israel. Entretanto, mostra uma preocupação de que ele precisava de um consolo da parte do Senhor, porque o momento que talvez estavam a viver naquele instante era um momento de muita preocupação, de reconstrução e de uma aflição, naquela incerteza que a nossa alma aflige quando estamos nesse momento constrangedor ou de vicissitudes ou dificuldades. Mas ele faz uma oração pedindo a Deus: Senhor, devolve-nos ou faça-nos prosperar conforme o deserto no Negueb. Existe uma curiosidade no deserto do Negueb. Como sabem, o deserto ele é árido, improdutivo. Porém, o deserto do Negueb tem uma peculiaridade, assim, uma particularidade. Quando chega aquele tempo das chuvas serôdias, as chuvas miúdas, que são aquelas chuvas miúdas que, porém, enchem constantemente, caem constantemente. Aquela chuva enche o deserto do Negueb, na parte mais alta do mesmo deserto, até porque ele está lá embaixo, lá na Palestina. Quando ele enche aquelas regiões mais altas desse deserto, ele depois transborda, depois de um certo tempo, transborda igual rio e vai descendo em toda a extensão daquele deserto no Negueb. E depois, aquele deserto que é improdutivo, que não tem vida, este mesmo deserto torna-se em um imenso jardim verde que só mesmo o Negueb pode oferecer ou pode proporcionar, tornando aquele lugar cheio de vida. E é essa referência que o salmista faz aqui nestes salmos, pedindo para que Deus, em tempo de angústia, em tempo de aflição, devolva esse tempo de prosperidade. E depois ele menciona então a fidelidade do Senhor a dizer o seguinte, que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão alegres,
e aqueles que deitam as sementes na terra voltarão com seus feixes todos carregados das bênçãos. Amém? Nessa noite eu quero dizer para você, nessa noite a palavra de Deus introdutiva para você é: não importa o quão cansado e afligido você esteja, não importa o momento em que você esteja a passar ou a viver, em termos das suas vicissitudes ou preocupações, não importa, continua orando, adorando, levantando as tuas mãos aos céus, louvando a Ele com todo o teu coração. Não importa se as tuas mãos estão cansadas, o teu coração pesado e afligido, levante as tuas mãos, até mesmo cansadas, aos céus. E louve a Deus de todo o teu coração. Porque assim como a chuva seródia cai constantemente, assim Deus fará transbordar o rio sobre aquele aparente deserto que você passa hoje. Não se canse de adorar hoje. E existe uma promessa para você. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, carregados, cheios. Então, se você está com falta de esperança, hoje o Senhor quer reavivar essa esperança. Se você está com a fé talvez abalada, o Senhor quer devolver a estabilidade na tua fé em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos aos céus. Levanta as tuas mãos aos céus. E comece a louvar a Deus Todo-Poderoso, porque Ele está aqui nesta noite, concedendo o seu Espírito para poder te consolar, te devolver as forças, restaurar as forças. O Senhor vai carregar os seus feixes, diz o Senhor. Levanta as tuas mãos aos céus e adora Ele. Porque hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia da tua salvação. Senhor Deus, nós queremos, ó Deus, simplesmente expressar a nossa adoração. Embora os pensamentos, ó Deus, que foram acumulados, ó Deus, durante a semana, o esforço que foi dedicado por alguma coisa, que nos sentimos frustrados durante a semana por não vermos os resultados, por nos sentirmos, ó Deus, que nos esforçamos e parecia que ninguém nos ouvisse porque estávamos diante de um deserto. Senhor, nós simplesmente queremos, com as nossas mãos cansadas, os corações talvez fraquejados, nós queremos simplesmente celebrar o Teu bom nome, lembrar que Tu és fiel para fazer, e porque a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Queremos Te louvar porque Tu és bom. Receba a nossa adoração, ainda que cansados, ainda que fraquejados, ainda que talvez calejados, ó Deus, porém nós queremos exaltar o Teu bendito e santo nome. Por isso, receba a nossa adoração nesta noite. E enquanto nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus, ainda que com lágrimas, Senhor, em nome de Jesus, toca o nosso coração e providencia o Teu livramento, a Tua bênção, a Tua salvação sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Não faremos isso por interesse, não faremos isso por causa deste pedido, mas faremos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus, e como nosso Deus, Tu és bondoso, e os planos que tu tens ao nosso respeito são planos de bem e não de mal. Por isso nós estamos aqui como igreja submissa para poder adorar o Teu bom e santo nome. Em nome de Jesus, faça-se presente e receba a nossa adoração. E quem crê, diga comigo amém e dá uma salva de palmas ao Senhor.
Aleluias. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes nessa noite? Já cumprimentou quem está do seu lado? Já falou para ele ou para ela assim, ó, que bom estar aqui junto com você? Olha aí, fala aí, ó. Fala assim, que bom. A palavra fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é motivo de nos alegrarmos. E hoje é um culto de celebração, amém? Então vamos começar com esse cântico muito lindo. Toda a igreja sabe, hein? Aleluia, Jesus. Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. E como a igreja canta? Aleluia, oh glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E o quê? E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vamos mais uma vez. Glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
vem, Jesus, vencendo, vem, Jesus. Aleluia! Ele vem vencendo. Amém? Quero chamar os presbíteros neste momento para fazer a unção com óleo. Você que trouxe seus dízimos, as suas ofertas, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, contribua com a casa do Senhor. Você que não trouxe, saia, venha aqui para receber o óleo com unção também. Você que tem enfermidade, quem sabe, venha também para ser ungido, apresente a sua enfermidade, porque eu creio que o Senhor pode trazer a cura também para a tua vida neste momento, amém? Aleluia, Jesus. Colocar minha fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Guia-me segurando minhas mãos, carrega-me, eu não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Em comunhão, ó Senhor, leva-nos, ó Pai. Leva-nos a Te adorar ainda mais. Leva-nos a Te buscar, Senhor, ainda mais. Leva-nos, Senhor, ó Pai, a ter um encontro contigo, ó Pai. É o que nós queremos, Senhor, nessa noite. É o que nós buscamos, ó Pai. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Em comunhão. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Senhor.
Aplauda o Senhor, aleluias. Glórias a Deus. Te convido nessa noite a agora começar a desacelerar um pouquinho e começar a respirar em direção ao lugar mais alto, para que nós possamos juntos construir um lugar tão lindo, um lugar tão belo a qual o Senhor tem para nós. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Senhor. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, aleluia, Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar só
muda a nossa vida, Jesus. O Teu amor muda, Senhor, o nosso pensar, Pai. O Teu amor muda, Senhor, a nossa estrutura, Pai, de uma forma completa, Senhor, Pai. Senhor, Pai, nós como igreja, Senhor, necessitamos de Ti, Pai. Nós como igreja, Senhor, nós necessitamos deste amor, Senhor, Pai, que muda, Senhor, Pai amado. Oh, Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, Pai. Aleluia, Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você pode adorar ao Senhor. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva.
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você pode adorar ao Senhor nessa noite. Você pode exaltar ao Senhor nessa noite. Você pode exaltar a Ele que vive e reina eternamente. Se é para Ele é mais forte. Se é para Ele é mais forte as suas palmas. Se é para Ele é mais forte a sua adoração. Se é para Ele é com glória a Deus e aleluia. Se é para Ele é com todo louvor, é com toda honra, é com toda glória. Se é para Ele, faça o melhor. Aleluia a Deus, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor. Obrigado, Senhor, ó Pai querido, por este momento. Senhor, ó Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, ó Pai, por este período de adoração, Senhor, ó Pai. Senhor, te adoramos, Senhor, ó Pai, nesta noite, em espírito e em verdade, com os nossos louvores, ó Pai. Mas, Senhor, nós pedimos que o Senhor ainda venha falar conosco através da Sua santa palavra. Senhor, ó Pai, que os nossos corações possam estar abertos, ó Pai querido, e sensíveis, ó Pai querido, para receber, Senhor, esta palavra, Senhor, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, estar sensíveis, ó Pai querido, ao Teu tocar e ao Teu fluir nesta noite, ó Pai. Senhor, ó Pai, que os nossos ouvidos possam estar abertos, Senhor, ó Pai querido, para ouvir o som da Sua voz ainda mais ecoando, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Senhor, usa a vida do Teu servo, Senhor, ó Pai, o pastor Wallace, ó Pai, que vai estar ministrando. Senhor, ó Pai, o Senhor já colocou a palavra, Senhor, no coração dele, e que ele possa transmiti-la, Senhor, ó Pai, em direção às nossas vidas, Senhor, ó Pai, conforme o Senhor preparou nessa noite. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Glória a Deus, louvores abençoados, onde nós cantamos, Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. Essa canção é belíssima, está baseada no livro do Apocalipse, capítulo 4, onde o Senhor rompeu os céus para João, e ele contemplou o que nós faremos por toda a eternidade. Dizer Santo, Santo, Santo ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Enquanto esse dia não chega, nós vamos glorificando a Ele aqui, da melhor maneira que nós podemos fazer. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Quero falar com os irmãos sobre um texto muito conhecido da palavra do Senhor, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, do Evangelho, o texto de Zaqueu, sobre Zaqueu publicano, Lucas capítulo 19, do verso 1 até o verso de número 10. Quero falar com os irmãos nessa noite sobre a fé que enfrenta a maioria. Lucas 19, do 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Diga, por causa da multidão.
por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam. Diga, todos os que viram isso murmuravam. Dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido. Amém. O Senhor Jesus veio buscar e salvar o perdido. A fé que enfrenta a multidão. Você já deve ter ouvido uma famosa frase, ou já até dito ela muitas vezes, ou debatido sobre ela, uma comum expressão que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Eu acredito que você não acredita muito nessa frase, mas ela é muito conhecida, ela é muito antiga também, não é? Ela vem do latim, Vox Populi, Vox Dei. E a primeira menção histórica que nós temos dessa frase, dessa expressão, a voz do povo é a voz de Deus, é por meio de um poeta francês, quando ele escreve uma carta ao imperador Carlos Magno, e, por incrível que pareça, ele está refutando essa frase, essa ideia. Olha que interessante o que ele diz. E não devemos escutar aqueles que costumam dizer: a voz do povo é a voz de Deus, pois a impetuosidade da multidão está sempre perto da loucura. A impetuosidade da multidão está sempre perto da loucura. Então, Alcuino de York, lá no século VIII, para Carlos Magno, já está vendo essa frase, essa ideia de que a voz do povo é a voz de Deus, que a voz da maioria representa algo divino, algo sagrado, algo decretado por Deus. Quando ele vê isso, ele já fala: isso daí não é verdade. A voz do povo quase sempre não é a voz de Deus, não é? Por causa da impetuosidade do povo, a multidão quase sempre está errada e está equivocada quando afirma que a voz do povo é a voz de Deus. E, embora essa seja uma frase popular, quando nós observamos as Escrituras, nós vemos que quase sempre ela é refutada, e a voz da maioria nem sempre representa aquilo que são os planos de Deus, não é? Se você ver ao longo da história da Escritura, nós temos ali a instituição de Saul como primeiro rei de Israel, e ele é aclamado por toda a multidão, e tudo o que está acontecendo ali, aquilo não está na vontade de Deus. Embora uma maioria, uma multidão, quer Saul como seu rei, a Bíblia diz que isso aconteceu porque o Senhor desprezou, o povo desprezou tanto os ensinos de Samuel, como o próprio Deus. E talvez aqui, para citar a Vox Populi mais conhecida e mais famosa de todas, quando Jesus Cristo está preso e as autoridades o colocam diante de uma multidão e ao seu lado está um ladrão. E o que a multidão diz? Crucifica Jesus e solte Barrabás. Olha o nível de loucura, de sandice desse povo, crucificando o Filho de Deus, o Messias, e clamando pela libertação de um bandido, de um assassino, de um criminoso, de alguém que provocava arrepios na sociedade. E com certeza essa não era a voz de Deus. Com certeza isso não era
de se esperar do povo judeu, do povo de Deus. E aqui nós vemos que se Jesus fosse levar em consideração a voz da maioria, fosse levar em consideração a voz da multidão, nesse exato momento, Zaqueu estaria no inferno, ao lugar de estar no paraíso de Deus. Se Deus fosse dar ouvido, se Deus fosse seguir a multidão, ou se a voz da multidão fosse a voz de Deus, com certeza Zaqueu estaria perdido para toda a eternidade aqui nessa história. Mas não é isso que nós vemos aqui. E que interessante, o evangelista Lucas vai de certa forma colocar uma cerejinha no bolo, que eu chamo, nessa história de Zaqueu. Ele vai fechar uma grande perícope, um grande escopo, uma grande série de histórias, onde ele está tratando praticamente dos mesmos assuntos. E se você começar a observar aqui, a partir do capítulo 18 de Lucas, começa uma história interessante, uma história de uma mulher, de uma viúva, que está clamando incessantemente para um juiz, e esse juiz é iníquo. E de tanto essa mulher insistir, esse juiz que é iníquo, que é perverso, que não é servo do Senhor, acaba por atender às suas necessidades, do tanto que ela insiste. E isso faz um paralelo muito semelhante com a história que Jesus vai passar daqui a pouco, antes de entrar em Jericó. Há um cego à beira do caminho que clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão está dizendo: fique quieto. Pare de clamar, você está incomodando a gente. E ele insiste, até que ele é atendido, não por um juiz iníquo, mas pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, justo e santo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E depois dessa parábola do juiz iníquo, nós temos a parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu bate no seu peito, olha para cima, todo presunçoso. O texto diz que ele orava de si para si mesmo, não é? É como se ele estivesse dizendo em frente do espelho. Ele não estava orando para Deus, porque ele ficava se autoapreciando e falando isso como se fosse para Deus. E a parábola já diz claro, esse homem não estava orando para o Senhor, ele estava orando para si mesmo. E ele dizia: eu não sou como esse publicano aqui do meu lado, pecador. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, as minhas mãos são puras, todo o meu pensamento é puro, eu sou fiel, eu sou servo de Deus. Eu mereço a sua compaixão, eu mereço as suas bênçãos, porque eu não sou como esse publicano que está aqui. E aí o publicano, o texto diz que ele nem ousa levantar a cabeça. Ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E esse texto faz um paralelo com Zaqueu e a multidão. A multidão está dizendo: onde já se viu você se hospedar na casa desse homem que é pecador? Entre mentes, na casa de Zaqueu, o que está acontecendo? Tem um publicano arrependido, e tem uma multidão de fariseu, entre aspas, batendo no peito por sua santidade, mas é desprezada por Jesus. E depois nós entramos nessa famosa passagem onde Jesus abençoa as crianças, mostrando ali um sinal de total dependência e como nós devemos ser diante de Deus. É por isso que Zaqueu, e faz paralelo com a história de Zaqueu também, porque Zaqueu é capaz de dizer: eu dou tudo quanto eu tenho, eu não vejo mais felicidade nisso, não vejo mais alegria nisso, eu encontrei o meu tesouro num bem maior. Eu quero depender de Jesus e não das minhas riquezas. E é assim que deve ser alguém que vai habitar o reino dos céus. É alguém que é como uma criança, que é pura, que é dependente, que descansa em tudo no Senhor. Como Zaqueu descansou e falou: Senhor, eu devolvo 4 vezes mais, não importa se eu vou ficar pobre, eu encontrei o meu tesouro. Entramos na passagem do jovem rico, e aí precisa de poucas explicações, porque é muito óbvio, né? Nós temos o jovem rico e nós temos o Zaqueu rico. O jovem rico prefere ficar com as suas riquezas e sai da presença de Jesus triste. O publicano rico prefere abandonar suas riquezas e permanece na presença de Jesus feliz. E aí, Jesus está vindo em direção a Jericó, mas não antes dele atender um último pedido, um último chamado.
de alguém que está à beira do caminho. Jesus está quase para entrar em Jericó. E quem que fica na porta das cidades? Pessoas que para o povo judeu é pecador, é impuro, que não pode ser tocada. Então essas pessoas vão para a porta da cidade, viver de mendicância. São pessoas consideradas amaldiçoadas. Lembra daquele cego de nascença que os discípulos perguntam, esse menino aí, o que aconteceu com ele? O que ele fez de tão ruim para ele ser cego? E Jesus falou, nada. Isso daí é para que o poder de Deus, para que a glória de Deus se manifeste. E ele não é cego por conta de um pecado que ele cometeu, por conta de uma maldição. Ele é cego, mas a glória do Senhor vai se manifestar aqui e essas coisas serão revertidas em bênção. E esse homem está ali à beira do caminho. E junto com Jesus tem os seus discípulos e uma multidão está acompanhando Jesus. Uma multidão está acompanhando o Senhor. E essa multidão vai dar muito trabalho para quem quer ver Jesus de verdade. Essa multidão vai fazer de tudo para que pessoas não sejam salvas. E esse homem, olha que interessante, ele é cego, por conta disso ele tem a sua audição aguçada, e ele ouve os passos, o burburinho, aquela fala de muitas pessoas próximas. Ele pergunta, e quem é que está chegando aí? Quem é que está vindo aí? E a multidão diz assim para o cego, é Jesus o Nazareno. Quem está vindo é Jesus o Nazareno. Ele ouve isso e imediatamente começa a clamar, Jesus Nazareno tem compaixão de mim, é isso? Não. Ele começa a clamar por Jesus, filho de Davi. Para a multidão, Jesus é o Nazareno. Jesus é um menino ali que cresceu, José, filho de Maria. Esse menino aqui brincava com meu filho até esses dias. É o Jesus de Nazaré, é o Jesus da rua, é o filho de José e de Maria. É o Jesus comum, não é? Para os teólogos liberais, é o Jesus histórico. É só um homem. Para essa multidão que está seguindo Jesus aparentemente e acompanhando Jesus para onde ele vai, eles só conseguem enxergar um Jesus nazareno, um homem comum, um homem como qualquer outro. Mas esse cego, e olha aqui mais um contraste interessante, isso é importante, não perca isso de vista. A multidão, com toda a sua visão aguçada, não consegue enxergar Jesus como o filho de Davi. Mas um cego à beira do caminho, só de ouvir falar o seu nome, já sabe, esse daí é o que as profecias dizem. Esse daí é o descendente de Davi, que viria e restauraria o reino a Israel. Esse homem é o homem que foi pronunciado na boca dos profetas. Esse homem não é só um nazareno, esse homem é o filho de Davi, e é a ele que eu vou clamar. É a última chance desse homem, é a última oportunidade da sua vida. Não se esqueça, Jesus está a menos de uma semana da cruz, Jesus está a caminho da cruz, ele não está indo para Jericó, ele está passando por Jericó. O seu caminho é Jerusalém, é a cruz, é a morte. E Jesus está só passando, e esse homem tem uma última oportunidade de receber não só a graça da salvação, mas a sua restauração da sua visão física, que consequentemente refletiria num cair das escamas dos seus olhos. Esse homem não precisa de visão espiritual, porque ele já tem. É por isso que Jesus não diz, a tua fé te salvou. Ele falou assim, você quer ser curado? Então, porque salvo você já é, meu filho. Você disse Jesus, filho de Davi, né? E ninguém pode dizer isso se não for um crente em Jesus. A única coisa que te falta é restaurar a sua visão. E Jesus não deixa ninguém passar por ele
sem que essa pessoa seja restaurada dos efeitos do pecado, dos efeitos da queda. É por isso que ninguém ficou morto na presença de Jesus. Ninguém ficou impuro na presença do Senhor. Ninguém ficou cego na presença de Deus. Jesus nunca despediu ninguém com uma enfermidade, com uma doença, com um efeito do pecado. Porque seria um contrassenso a morte permanecer na presença daquele que é o autor da vida. Seria incoerente a morte permanecer, as enfermidades permanecer na frente daquele que tem os olhos como chama de fogo, que enxerga todas as coisas. E Jesus cura esse cego, esse coitadinho, pedinte, mendigo, e ele é curado. E que interessante, ele se levanta e sai junto com Jesus. Algumas traduções dizem que ele levantando o seguiu. E a ideia aqui é que ele o seguiu a caminho da cruz. Você já imaginou que espetacular? Eu não sei se esse homem adquiriu uma cegueira ao longo do tempo, ou se ele era um cego de nascença. Mas, você já imaginou que coisa incrível? A primeira pessoa que você vê quando abrir os olhos é Jesus. Uma cegueira total, uma escuridão. Escuridão ainda é preto, né? Ninguém que sabe dizer o que um cego vê. O cego não vê nada. O cego não enxerga preto, porque preto é uma cor, é a ausência de luz, mas ainda preto é preto. Você está vendo alguma coisa? O que o cego não enxerga? Nada. Eu não sei o que é nada. Mas imagina, a primeira coisa que esse homem vê ao abrir os seus olhos é o Mestre, é o Senhor Jesus. Isso me impressiona também aquele texto em que os discípulos estão ali, Pedro, Tiago e João estão lá, em cima do monte da transfiguração, e depois de todos aqueles acontecimentos, aquela voz poderosa diz: esse é o meu filho amado, a ele ouve. E eles caem no chão. Até aquele momento, quem estava diante deles era Moisés e Elias. E eles caem no chão diante do poder daquela voz. E o texto diz que, quando eles abrem os seus olhos, eles não vieram ninguém, senão o Senhor. E é assim que nós devemos permanecer. A partir do momento que os nossos olhos é aberto, nossos olhos são abertos, nós não enxergamos nada, senão o Senhor. Por isso que o autor aos Hebreus é enfático em dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O Senhor Jesus abriu a cegueira dos nossos olhos. Olhemos para Ele e fixemos os nossos olhos no Senhor nessa noite. Mas tem uma multidão aqui que fala: uau, esse Jesus é bom, esse Jesus é legal. Olha só, tadinho desse cego, né? Coitadinho, miserável, pedindo esmolas. De repente esse Jesus, esse homem que se compadece dos mais necessitados, que está fragilizado com como é que o pessoal costuma dizer, com as minorias. É um Jesus que se importa com as minorias, e é claro que se importa. É Jesus que se importa com o mais fraco, com o mais necessitado. E a multidão está aplaudindo Jesus por isso. E o texto diz que essa multidão entra glorificando a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Grande é o Senhor que curou esse cego. E a multidão está entrando e tem um culto acontecendo e Jesus está indo. Jesus está indo, ele não parou ali e falou: gente, obrigado, vamos levantar uma adoração aqui, vocês são maravilhosos. Jesus está caminhando, parece que a multidão não é o alvo do Senhor, e a gente vai perceber por quê depois. E é interessante que essa multidão que agora está glorificando a Deus, um pouquinho antes, ela é extremamente instável.
Porque segundos depois, como a multidão estava? Estava dizendo para o cego: "Shh, para de gritar, para de incomodar, para de atrapalhar o mestre. Você está dizendo, Senhor, filho de Davi, pare de incomodá-lo." A multidão começou a atrapalhar o ministério, a salvação desse homem, a cura desse homem. E aí, depois que Jesus cura, a multidão está glorificando a Jesus. É uma multidão instável, é uma multidão levada pela emoção. Se você faz assim, ela se abaixa. Se você levanta as mãos, ela se ergue. É uma multidão que é instável, que não tem raízes, que não tem profundidade, que não conhece Deus, que não conhece os caminhos de Jesus. É uma multidão instável. E aí, Jesus entra em Jericó. Ele está passando ali pela última vez. E tem um homem aqui que vai precisar de uma fé para enfrentar a maioria e para enfrentar a multidão. E esse texto que eu dividi aqui em 4 partes, a primeira delas é: a multidão impede o acesso. Essa mesma multidão que impediu o acesso daquele cego lá fora, agora é a mesma multidão que vai impedir e vai fazer de tudo para impedir o acesso de Zaqueu ao Senhor. Aqui no verso 3 que diz: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu era um publicano. Eu não vou me deter muito nesse contexto, porque você já está cansado de saber o que é um publicano, certo? Zaqueu era um cobrador de impostos, ele era o chefe da Receita Federal de Roma, certo? E Roma pedia um determinado valor, e o resto poderia ficar com Zaqueu, com os publicanos. É por isso que esses homens eram odiados, porque eles passavam a parte que competia a Roma e exploravam o possível para ficar com o tanto de dinheiro que eles pudessem para eles. Só que Zaqueu não é só um publicano, ele é o maioral dos publicanos. Ele é o cara que comanda toda a Receita Federal ali. E além disso, ele é rico, né? É quase óbvio dizer que um publicano era rico, mas além disso o texto ainda acrescenta, para ficar muito claro, que ele não é uma pessoa qualquer. E esse foco no dinheiro é interessante, porque Zaqueu tem o seu coração no dinheiro. Quando um judeu se aliava com o império para ser um publicano, ele era considerado impuro e maldito até pelos seus familiares. É como se, o texto está dizendo assim, é como se Zaqueu colocasse na balança sua família, suas amizades, seus relacionamentos e as riquezas. O que eu quero? E a riqueza pesou mais. E ele abandonou tudo, amigos, família, ser considerado alguém de bem. Ele sabia que a partir do momento que ele se tornasse um publicano, ele ia ser considerado um maldito. As pessoas iam passar e fazer cara feia para ele, ia cuspir no chão. Publicano ia virar apelido pejorativo, né? Olha o publicano ali, ó. Olha o fariseu hipócrita, olha o publicano. E é interessante a gente entender isso, porque se um homem entendeu que é melhor as riquezas do que todas essas coisas que estavam por trás, isso significa que ele era alguém muito apegado às riquezas. E Zaqueu tem uma peculiaridade, ele é uma pessoa pequena, ele é baixinho. Só que, eu sei que você ouviu o tempo inteiro que o problema é que Zaqueu é pequeno, mas eu queria, com toda a humildade que há em mim, tentar mostrar para você que, até onde eu vi aqui, o problema não é que Zaqueu é pequeno. O texto não diz assim, e Zaqueu não conseguia ver Jesus porque era pequeno. O texto está dizendo que Zaqueu não conseguia ver Jesus porque a multidão o impedia.
E a multidão impedia, porque ele era de pequena estatura. Então tinha uma coisa que a multidão se apegou e por causa dela conseguiu excluir Zaqueu da presença de Deus. E o que pode ser multidão, hein? Para você? Porque os seus pecados não são suficientes de te afastar do amor de Deus. Essa pode ser a sua pequenez. O seu orgulho não é maior do que a graça de Deus. Os seus pecados do passado pode ser a sua pequenez, mas elas não são suficientes para te afastar do Senhor. A sua pouca condição financeira ou os seus muitos recursos não são impossibilidades para te afastar do Senhor. Mas às vezes essas coisas são usadas e elas são colocadas diante de você como uma multidão que te impede de acessar a presença de Deus. Isso te torna pequeno. Isso torna a presença de Deus inacessível. Essas são as multidões que nos impedem de enfrentar a maioria. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a fé vai fazer você romper todas essas barreiras nessa noite, em nome de Jesus. A fé que enfrenta a maioria começa enfrentando uma multidão que impede o seu acesso. Jesus quer ver Jesus, o Zaqueu quer ver Jesus. O texto não fala se isso é curiosidade, o texto não fala se ele quer se entregar a Deus. O texto fala que ele quer ver Jesus. E embora a sua pequenez, o que o impede é uma multidão, porque ele faz de tudo. O que está nos impedindo hoje de ter acesso à presença de Jesus, de ter Jesus nas nossas casas, de receber esse convite do Senhor Jesus, que está com os braços abertos dizendo: vinde benditos do meu Pai, estou aguardando. Onde está você? Rompa essa multidão de pecados, de dificuldades. Use a sua fé e acesse a minha presença. Ele procurava ver, mas tem uma multidão que impede o nosso acesso. Não é fácil encontrar Jesus. Não é fácil vencer a multidão. Pode ser que a multidão possa ser até os seus pais, seus familiares próximos, a sua vergonha de assumir que é cristão. Às vezes você está pensando: depois que eu casar, eu vou para a igreja. Depois que eu terminar minha faculdade, depois que eu curtir um pouco a minha vida. Tem uma multidão gritando no seu ouvido e falando: shh, mexe com Jesus não, deixa ele passar. E você já pensou se o cego deixa Jesus passar? Você já pensou se Zaqueu deixa Jesus passar? Ou se Jesus passa e deixa Zaqueu? Né? Eu me lembro de uma história, e quando eu entendi que Jesus estava passando por Jericó a última vez, eu lembrei de uma história de quando eu era criança. Meu pai era presbítero ainda, e uma jovem da igreja se desviou, se jogou no mundão, estava envolvida com tráfico de droga e tudo. E aí o pastor falou para meu pai, que era presbítero, falou: vamos lá orar para essa menina, vamos lá falar de Jesus para ela, vamos estender a destra da comunhão, vamos falar que Jesus ainda quer ela, que o Senhor quer salvar. E eu era criança, e aí a gente foi, né, depois do culto, e eu fiquei lá fora com o filho do pastor, chutando uma garrafa lá no fundo, lá na rua. Mas a janela da sala era muito próxima, então
entre uma chutada e outra, eu ouvia ali o que o pastor falava. E o pastor se ajoelhou na frente dela e falou assim: Lígia, talvez hoje seja a sua última oportunidade. E ela só ficava tirando esmalte da unha, assim, olhando para baixo, balançava a cabeça. E o pastor fala: pode ser a última vez sua. Talvez Jesus está passando aqui a última vez por você. E ela com a cabeça baixa, eu lembro até hoje. Ela só ficava tirando esmalte da unha assim. Eu falei: não sei. É aquelas coisas de quem não quer Deus. E aí, tempos depois, ela estava voltando de uma prainha que tem lá. E que irônico, né? Tinha umas 5 pessoas no carro. Uma batida simples. Só ela morreu. Sem Jesus. Assim como Jesus passou pela última vez por Jericó, Ele passou pela última vez na casa daquela moça. E estendeu a salvação para ela. E ela negou a eternidade com Jesus. Quantas multidões impediam aquela moça aquele dia? E quantas nos impedem hoje? Mas o Senhor está aqui para dizer: se for possível, suba numa árvore, meu irmão, passa vergonha, não tem problema não. Depois Jesus diz assim, ele falou: se você passar vergonha comigo, eu não vou passar longe de você. Você vai passar vergonha pela última vez na sua vida. Se você chorou, eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Toda vergonha que você passou, você vai esquecer. A eternidade apaga todas essas coisas. E vai valer a pena. Vai valer a pena ter rompido a multidão. E aqui, nós continuamos. Nós temos a fé que sobe além da opinião popular. O verso 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Isso aqui não está por um acaso, ele correu. Essa ideia de correr, a gente vê o povo correndo de um lado para o outro. Correr naquele tempo, o povo judeu, o povo do primeiro século, eles eram muito pautados em honra. Essas coisas de correr é coisa de criança. Quem corre é servo, é escravo. Quem corre é criança. Homem, adulto, maduro, não corre não. Então o fato de Zaqueu correr, não é? Ele vê aquela multidão, ele percebe que é impossível ter acesso à multidão, então ele calcula, ele dá uma volta por trás e corre, e vai à frente, sobe em um sicômoro, para ver Jesus. É uma fé que vai além da opinião popular. O que vão pensar de mim? Um publicano? Eu sou chique, meu filho, sou cobrador de imposto, vou manchar, vou suar aqui, estragar meu cabelo, minha roupa. Eu sou o maioral dos publicanos, os meus funcionários, tudo aí, onde já se viu, eu vou sair correndo aqui como se eu fosse uma criança, um escravo. Ele não está nem aí para a opinião popular, ele só quer ver Jesus. E aquilo que a multidão impede, a fé alcança. Mas pode ser que seja uma fé que precisa passar pela vergonha. É a fé que precisa abandonar o orgulho. É a fé que precisa dobrar os joelhos e bater no peito e falar, como aquele publicano da parábola: eu não mereço nada. Tem compaixão de mim, que sou miserável pecador. Como Abraão disse para Deus: Senhor, permita-me falar contigo mais uma vez. Eu que sou pó e cinza. Olha só. Não foi Eliezer que disse isso, não foi um servo de Abraão, foi Abraão, meu filho. Permita, Senhor, mais uma vez eu perguntar aqui para o Senhor, se tiver só 5 lá, fiéis, o Senhor vai destruir, né? Eu que sou pó e cinza, deixa eu só mais uma vez falar com o Senhor. Eu que sou pó e cinza. Rompeu a multidão,
rompeu a barreira da opinião pública. A gente é muito preocupado com o que as pessoas vão achar. A gente é muito preocupado com a opinião das pessoas, e a gente deixa de experimentar o melhor do Senhor, por medo dos familiares, por medo dos pais, por perseguição no trabalho, e nós estamos desperdiçando uma eternidade com o Senhor, por causa de banalidades, como opinião pública. Zaqueu tinha muito a zelar pela sua reputação, mas ele esqueceu de todas elas, porque ele tinha algo maior a alcançar. Ele tinha a presença do Senhor. Zaqueu vai se encontrar com Jesus, e isso vai marcar toda a história da sua vida. É por isso que aqui o meu terceiro ponto é o chamado que confronta a lógica da maioria. O versos 5 e 6, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. É o chamado que confronta a lógica da maioria. Olha quem Jesus está chamando para ter um relacionamento íntimo. Hoje a gente chama qualquer pessoa para almoçar, né? Ficou banalizado demais. A gente não tem mais essa cultura enraizada no apego, no você estar assentado e comendo com alguém, é semelhante a dizer que você concorda com as práticas daquela pessoa, com a vida daquela pessoa. É uma extrema intimidade se alimentar com alguém, sentar à mesa com alguém. E Jesus está dizendo: eu quero me associar a você hoje, Zaqueu. Mas é diferente. Não é para eu me tornar como você. Hoje você está sendo convidado para se tornar como eu. Hoje você está sendo convidado para ir para a sua casa. Mas o que eu vou te dar é algo muito maior. Eu vou te dar a minha casa. Se você me hospedar hoje, eu vou te dar uma eternidade nas mansões celestiais. É por isso que a bênção de Deus sempre é recalcada, sacudida e transbordante. Zaqueu recebeu Jesus um dia só, e Jesus terá Zaqueu na eternidade para todo sempre. Jesus comeu da comida de Zaqueu uma só vez. E Zaqueu vai se banquetear das delícias do Senhor para toda a eternidade. É um chamado que confronta a lógica. Quem é Zaqueu? Zaqueu é alguém que merece desprezo. Zaqueu é alguém que no fundo a sociedade inveja. Porque no final das contas, que homem corajoso, hein? Esse homem rico. E é por isso que às vezes a gente tem dificuldade para pregar o evangelho para pessoas de classe média alta. Porque a gente acha que eles não precisam de nada. Inclusive, estatisticamente, os ricos, milionários do mundo são a classe menos alcançada pelo evangelho. Porque as pessoas acham que eles não precisam de nada. Não é que é o povo que mais nega Jesus. Não, nem chega a Jesus. Jesus não chega. Eles não são evangelizados. Não é que eles falam: não quero Jesus, já tenho tudo. Não, não é isso. O evangelho não acessa esse povo. Então, eu acho que o problema está em quem vai anunciar o evangelho. A gente tem que começar a aprender com Jesus como é que evangeliza gente que acha que tem tudo. Jesus confundiu a cabeça de um homem chamado Nicodemos, com pouquíssimas palavras. Necessário vos é nascer de novo. Isso não importa a classe social, isso serve para todos.
é necessário que você nasça de novo, senão você não vai entrar no reino de Deus. E esse chamado confronta a lógica da maioria. Zaqueu estava caminhando a passos largos para o inferno com a sua vida perversa, de roubo, de afronta, de maldade, de engano. Mas ele rompe a lógica da maioria. E eu tenho certeza que você aqui rompeu essa lógica também. Muitos de vocês já ouviram: nossa, mas você crente, quem diria, hein? Provavelmente Jesus rompeu a lógica quando salvou você também. Quando você aceitou a Cristo, todo mundo falou: não é possível, o fulano, até esses dias estava a vida ali. Quando você se rendeu a Cristo, com certeza, a maioria falou: não é possível. E o Senhor Jesus sempre está rompendo a lógica. Glória a Deus por isso, que são os menos favorecidos, os menos privilegiados, aquele em quem a sociedade não vê, não observa, está sendo alcançada pela misericórdia, pela graça de Deus, estão aceitando Jesus, estão se rendendo aos pés do Senhor. Uma multidão incontáveis de desfavorecidos e pessoas que a sociedade não dá nada, estão se rendendo aos pés do Senhor todos os dias, e rompendo a lógica da maioria. E para encerrar, nós temos a murmuração de muitos diante da salvação de Zaqueu. O verso 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Zaqueu é um homem pecador. E a murmuração de muitos, a murmuração da grande multidão, a mesma multidão que entrou glorificando a Deus e falando graças a Deus por Jesus Cristo, a multidão que entrou dizendo: Senhor, o Senhor é o máximo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, o Senhor é extraordinário, que graça o Senhor salvar aquele perdido, que graça o Senhor salvar aquele homem lá fora. E agora está dizendo, não é possível que Jesus fez isso, não é possível que o Senhor vai salvar esse homem. A multidão está murmurando, a multidão quer controlar Jesus, a multidão quer fazer de Jesus um brinquedo, quer fazer de Jesus o seu profeta pessoal. E não é à toa que Jesus entra por Jericó, está saindo de Jericó, e essa multidão está parada, e essa multidão está sem o apoio de Jesus, porque o Senhor Jesus veio para aqueles que abandonam seus pecados. O Senhor Jesus vem para aqueles que olham para Jesus e falam: Senhor, eu preciso do Senhor, não é o Senhor que precisa de mim, sou eu que preciso do Senhor, eu não sei de nada, o Senhor pode distribuir a sua graça, o seu amor, o seu perdão, para quem o Senhor quiser, eu só sou o seu servo. E essa multidão murmurante precisa ser vencida, pela fé que nós temos no nome de Jesus. Fique de pé, meus irmãos. Talvez a multidão não tenha impedido você de ver Jesus. Você está aqui, você é salvo, você é crente, você aceitou Jesus, você levantou suas mãos, você venceu a multidão, a maioria, as barreiras. Mas talvez tenha algo que te impede de ser totalmente do Senhor. Existe ainda uma multidão no seu caminho, existe ainda uma barreira que está ao seu encalço. E nós vamos romper isso no nome de Jesus. Quem crê que hoje você vai sair daqui rompendo todas as multidões que atrapalham você de ser totalmente de Jesus?
Vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, faça uma oração. Fala: Senhor, rompa a multidão. Eu quero atravessar, Senhor. Eu quero ser fiel, eu quero ser pleno. Eu quero acreditar nas suas promessas. Olha para mim, Senhor. Olha para mim. Olha para mim, meu Deus. No nome de Jesus, olha para mim, Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Amém. Pai, toca em cada vida aqui, Senhor. Traga a bênção do Senhor. Traga a tua graça. Que nenhuma multidão, Senhor, venha impedir a ação do Senhor, a graça do Senhor, a unção do Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha, o jantar dos namorados, a Rose está lá com a equipe para pegar o teu nome. Não deixa de dar o nome. Nós vamos fazer R$100, um casal, R$50, mas ela precisa urgente do nome para organizar o evento. Ainda hoje, dê ali o seu nome e Deus vai abençoar, vai ser um churrasco gostoso, acompanhamentos, vai ser muito bom. Um aviso importante: de amanhã até domingo, nós vamos ter a Semana com Deus aqui. Amém? Eu estou convocando você. Eu estou até pedindo para o louvor, eu quero um louvor avivado, bem avivado, porque é a semana de avivamento e milagres. Então, louvor avivado, e nós vamos vivenciar milagres neste lugar. Você crê nisso? É 1 hora só por dia, vai ser das 8 às 9, das 8 às 9 até sábado. Só o domingo mais cedo por causa da Santa Ceia. Das 8 às 9 você vem, pode deixar o teu pedido naquela caixa lá de oração. Deixa ali o teu pedido e Deus vai fazer milagre. Você crê que Deus vai fazer milagre? Levanta a mão se você crê. Você crê? Vamos fazer uma semana com Deus aqui? Uma semana com Deus. Uma semana com Deus. Amanhã até domingo, e Deus vai fazer maravilhas. Amém? Amém mesmo ou não? Quem vai estar comigo aqui na semana? Amém? Vamos estar aqui juntos? Vamos estar juntos. Graças a Deus. O pastor José Otávio, ele trabalhou muito tempo na quarta igreja. Quando ele veio da Quadrangular, ele trabalhou com o pastor Dorival. E nos últimos tempos ele mudou. Ele mora bem pertinho. E ele tem desejado voltar a trabalhar lá, né? A gente gostaria que ele ficasse, mas nós entendemos e Deus tem um propósito. Vinha para casa. Então nós queremos fazer uma oração com ele, especialmente de gratidão a Deus pelo tempo que ele passou, pelo serviço que ele realizou junto aos ministérios da igreja. Trabalhou aqui com jovens, trabalhou com os adultos. Todo o tempo que ele esteve conosco, que foi muita bênção. Especialmente na construção do templo. Essa construção aqui, esses acabamentos, ele foi peça fundamental. Ele dedicou, ele trabalhou, e nós temos uma consideração grande por ele. Amém? Então nós vamos orar abençoando a vida. Pai, aqui está teu servo, nós te louvamos, te bendizemos. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça sobre o teu servo. Ele que sempre foi bênção neste lugar, especialmente na construção. Nós queremos orar com gratidão por tudo aquilo que ele fez neste lugar. Que tu venhas, Senhor, recompensá-lo. Que tu venhas ajudá-lo. Que tu venhas, Senhor, guardá-lo de todos os males. Derrama o teu poder, a tua unção sobre ele. Nós oramos com gratidão e o abençoamos, ó Pai. Abençoamos a sua saúde, a sua vida ministerial, suas viagens, o seu dia a dia. Traga vitória, traga graça,
traga a bênção sobre o teu filho. Toda a igreja, ó Pai, está orando e abençoando o pastor José Otávio, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este culto e pedimos a Ti que o Senhor venha abençoar a nossa semana aqui especial, meu Pai, de amanhã até domingo, que o Senhor venha nos avivar e fazer milagres, e nós estamos acreditando nisso, no avivamento e milagres, ó Pai. Derrama o Teu poder, derrama a Tua graça, derrama a Tua unção sobre nós. Haja durante toda essa semana e traga o melhor do Senhor para nós. Ajuda-nos, ó Deus, neste lugar. Tenha misericórdia, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e o poder do Espírito Santo seja com você e a tua família, e você diga amém.